Qual é o... Quem teve a ideia desse programa? A equipe de YouTube inteira. A gente tá apelando, né? A verdade é que tá... Esse modelo tá se esgotando. Vamos ser honestos, vamos ser honestos. Não todo mundo já chupinha os polêmicas vazias. Tem roubo interno do próprio... Ó, vou dar nome aqui, tá? De 0 a 10, rouba temas do polêmicas vazias. Fred e Beckley explicam, roubam tema do polêmicas vazias. Fala moçada, beleza? Ó, Polêmicas Vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, porque hoje a questão é a seguinte, e aqui eu vou dar muita informação que talvez surpreenda você. Qual é o melhor jogador de todos os tempos, filho de outro jogador? E aí é o seguinte, o pai tem que ser pica, porque, por exemplo, aqui, tá? Só pra entender o que o programa não é. Se o cara jogou uma bolinha aqui, ali, foi um jogador de futebol com, sabe, passagens discretas e tudo. Porque, por exemplo, o Neymar, o pai do Neymar jogou bola. Mas assim, não foi o cara, olha que carreira absurda, putz, entendeu? Não pode ser. O pai do Zico, por exemplo, foi goleiro amador. Jogou ali nos times e tal, não sei o quê. Não dá pra entrar aqui, certo? Provavelmente, sei lá, o pai do Romário deve ter jogado bola em algum lugar e tal, brincando, não foi profissional e tal, mas não conta. Então, o pica tem que ter gerado outro pica, entendeu? É o pica da pica. É o cara que tá aqui. Tá ligado? Deu pra entender, né? Por exemplo aqui, Jordi Cruyff, filho de Johan Cruyff, uma desse tamanho. Agora, o Jordi, né? O nome já diz, né? Jordi menorzinho. Teve relevância o Jordi Cruyff? Pouca. O pai foi lenda do Ajax, do Barcelona, da seleção da Holanda, um dos maiores revolucionários da história do futebol. O filho, cara, quando tu é filho de um cara desse tamanho, a tendência é dar errado, né? É muito difícil. Será que o filho do Messi vai ser pica? O filho do Cristiano Ronaldo? Difícil. O filho do Ronaldinho Gaúcho tá jogando aí já, né? Pode ser que daqui a uns anos não entre no programa aqui. Pode ser que aconteça que o Davi Luca, filho do Neymar, eu não sei se vai ser jogador de futebol, mas... Filho do Marcelo também. Filho do Marcelo parece que é muito bom. Então assim, meu irmão, tu ser pica da pica é difícil. O Jordi Cruyff não conseguiu. Jogou no Barcelona, é verdade, e tal, em outros lugares, jogou até no Manchester United, mas sempre discretíssimo, assim, nada demais. Eu vi o Jordi Cruyff jogar. Jogou na seleção da Catalunha, estava em campo, inclusive, no jogo Brasil e seleção da Catalunha. O goleiro era o Rogério Ceni e o Jordi Cruyff estava em campo ali. Então, o Jordi Cruyff eu citei aqui porque o pai é uma gigantesca, mas não tem como. Sabe que o McAllister, que tá no Liverpool, campeão do mundo, campeão da Premier League e tal, o McAllister é muito bom, né? Sabe nem quem é, né, Batista? Quem é o McAllister? Jogador aí. McAllister, o pai jogou bola. McAllister também. Carlos McAllister. Jogou no Racing, jogou no Boca, mas muito discreto. O pai do McAllister, passagem de 3 jogos só pela seleção argentina. O filho é melhor que o pai, mas muita coisa. Bem mais relevante, campeão do mundo, né, inclusive. O Carlos McAllister, ele tem 3 títulos na carreira só, ganhou pelo Boca, 2 na real, né, nem 3. Então, assim, ele tá aqui porque o pai, né, teve um momentinho ali nos anos 90 que tinha nos anos 80, 90, alguma relevância e tudo, mas nada demais. E o McAllister, muito bom, mas dito isso, não é o melhor meio-campista nem do mundo hoje, quanto mais dizer que é o grande filho de jogador da história do futebol. Djalminha, esse é pica. E o pai era pica pra c... também. Djalminha é absurdo. Pra quem não sabe, filho do Djalma Dias. E só pra que você também não sabe, o Djalma Dias foi ex-zagueiro da seleção brasileira. Porra, passagens muito importantes pelo América, pelo Palmeiras, pelo Santos, pelo Botafogo. Considerado aí um dos grandes da sua época e da história do futebol brasileiro, o Djalma Dias. E o Djalminha, basicamente, jogou bem em todo lugar que passou. Porque o Djalminha, ele foi importante e é cria do Flamengo, campeão brasileiro em 92, já ali aparecendo com muito talento. Depois vai pro Guarani, aí sai e volta e joga muito no Guarani, forma ali times históricos no Guarani. Depois vai pro Palmeiras, em um dos grandes Palmeiras de todos os tempos, aquele de 96, campeão paulista, o ataque de mais de 100 gols e tal. E aí joga no La Coruña e faz história também na La Coruña, campeão espanhol e tal, jogando uma barbaridade. Um ícone do talento, o ícone da criatividade, daquela genialidade serelepe ali. Poderia ter jogado mais na seleção brasileira, poderia, mas acabou por N circunstâncias, por exemplo, ficando de fora, inclusive pelo seu temperamento, da Copa de 2002. Talvez a gente estivesse falando aqui de um Djalminha campeão do mundo, mas não aconteceu. Mas é um dos grandes. Só que, pô, assim, se você perguntar quem você acha que jogou mais, o Djalminha ou o Alex? Eu acho que o Alex. O Djalminha era mais habilidoso, talvez, mais criativo, mas o Alex era muito mais mortal. O Alex fez mais de 400 gols na carreira e tal. Então, assim, eu, por exemplo, prefiro o Alex. E eu acho que na geração do Djalminha, tinham jogadores melhores que ele no todo. Não no quesito habilidade, genialidade. Talvez o Djalminha seja um dos mais habilidosos da história do futebol. Mas dito isso, o futebol não é feito só da habilidade.
habilidade. Então o Djalminha é citado aqui, ele é ícone dessa habilidade, mas não é o grande jogador, filho de jogador da história. Como é que a gente vai chamar esse programa? É o maior filho de jogador da história do futebol? É isso? Então beleza. Thiago Alcântara, não só o Thiago, o Rafinha também, os dois filhos do Mazinho, que jogou no Vasco, jogou na seleção brasileira, campeão do mundo em 94 e campeão da Copa América em 89. Aí você fala, mas por que falar da Copa América em 89? O passe, inclusive, pro gol do Romário no título da Copa América de 89 é do Mazinho, que jogava nas duas laterais, jogava no meio, assim, um puta jogador. E o Brasil em 89 não ganhava a Copa América há 40 anos. E a Copa América foi no Brasil, final com o Uruguai no Maracanã, então tinha um simbolismo muito grande. E aí, em 94, o Brasil já não era campeão do mundo há 24 anos, um título muito importante, então o Mazinho tá em duas conquistas icônicas da seleção brasileira. E jogou muita bola, tá? Lateral de uma técnica absurda, mas no meio também, que é como ele jogou na seleção brasileira, em 94, um absurdo. E o Thiago Alcântara, um dos mais elegantes jogadores da sua geração, né? O cara jogou no Barcelona, foi bem. Jogou no Bayern de Munique, foi muito bem. No Liverpool, foi muito bem. Foi campeão em todos os lugares. O Thiago Alcântara tem 27 títulos na carreira, mas muitas lesões, faltou talvez uma certa consistência ali, né? Tanto que ele acaba nem tendo muitas conquistas, por exemplo, na seleção da Espanha, que ele escolhe jogar pela seleção da Espanha e tal. O Thiago é muito uma genialidade absurda, adorava ver o Thiago jogar, mas foi menos do que poderia. E de novo, ali teve momentos em que no Bayern de Munique apareceu ali entre os melhores jogadores do mundo e tal, mas sem a mesma constância. Então não dá pra falar que o Thiago Alcântara é o grande filho de jogador da história do futebol. Forlan, o Forlan, Diego Forlan, filho do Pablo Forlan, lateral, que é um ícone do Peñarol, campeão pelo São Paulo, inclusive tricampeão paulista, salvo engano. O Forlan jogou muito, o pai e o filho, tá? Mas o filho teve uma carreira que surge no Independente, aí vai pro United, Villarreal, Atlético de Madrid, Internacional, vem pro Internacional aqui, joga no Brasil e é o melhor jogador da Copa de 2010. O pessoal esquece disso. Foi campeão da Copa América em 2011. Cara, o Forlan jogou muito, mas não é nem o melhor atacante do uruguaio, né? O Soares jogou muito mais do que ele e tal. Então o Forlan é muito grande, mas não é o grande filho de jogador da história do futebol. Marcos Thuram, que tá na Inter de Milão, filho do Thuram, do Lilian, que ganhou a Copa pela França, foi campeão da Euro pela França também, 12 títulos na carreira, a esmagadora maioria desses títulos pela Juventus, jogou muito o Thuram, e o filho é menos relevante que o pai, mas muita coisa, né? O pai foi um dos melhores laterais do mundo no seu período ali, mas o Marcos Thuram passa longe de ser um dos grandes atacantes da história aí. O Lampard, esse aqui é gigante, e a galera esquece que o pai dele jogou bola. O pai do Lampard foi um dos grandes ídolos do West Ham ali nos anos 70, nos anos 60 e tal, e o Lampard é um dos grandes ídolos, se não o maior ídolo da história do Chelsea, e um dos grandes nomes da história da Premier League. Eu acho, inclusive, que o Lampard jogou mais que o Gerrard, por exemplo. Até porque jogava no meio campo, mas pisava na área uma barbaridade. É o maior artilheiro da história do Chelsea. É um dos grandes artilheiros da história da Premier League. Jogou muito, mas não é o grande jogador da história, filho de jogador, né? Tem gente que jogou mais. Fala em Premier League, Kasper Schmeichel, goleiro, campeão pelo Leicester, uma barbaridade de goleiro. O pai foi um absurdo jogando pelo Manchester United, né? O Schmeichel, pai. Inclusive, estive com o Schmeichel uma vez na final da Champions 2022. Eu peguei o elevador pra subir pro meu quarto no hotel. Quando eu entro, tá Schmeichel dentro do elevador, só ele. Eu peço pra ele segurar a porta ali e tal, ele numa antipatia da porra, nem deu nem bom dia, mas segurou a porta pelo menos. E eu doido pra pedir uma foto ali, né? O Schmeichel foi meu goleiro de jogo de botão durante muitos anos. Eu tinha o Predom, goleiro belga, e depois troquei pro Schmeichel, que até um dia desse era o melhor goleiro que eu vi. Aí depois veio o Buffon, o Neuer, agora Courtois, mesmo uma leva de goleiro também que já acabou deixando o Schmeichel pra trás. Mas dito isso, o Kasper Schmeichel, filho, não foi nem o melhor goleiro do seu período ali, quanto mais o grande goleiro, o grande jogador, filho de jogador da história. No final das contas, velho, isso aqui é o seguinte. Ah, lembrei de um nome aqui, cara. Lembrei que o nome que eu acabei pulando aqui, Ademir da Guia, maior ídolo da história do Palmeiras, um dos grandes craques brasileiros dos anos 60 e dos anos 70, gigantesco, 12 títulos no Palmeiras, absurdo, e filho de um gigantesco também, o Domingos da Guia, um dos maiores defensores da história do futebol brasileiro, que marcou a época no Bangu, no Vasco, no Boca, no Flamengo, no Corinthians, jogou no Corinthians, na seleção brasileira, enfim, gigantesco, um cara gigante que produziu outro gigante, que inclusive é candidato aqui a ser um dos maiores, um injustiçado na seleção brasileira, teve menos oportunidades do que poderia. O Ademir da Guia aqui é um absurdo, tá? Um absurdo. Talvez só fique atrás de Paolo Maldini, que é o grande filho de jogador da história do futebol. Inclusive, pai e filho aqui lideram, sabe? Quais são os grandes pais e filhos da história do futebol? Cesare Maldini e Paolo Maldini, porque o
Cesare Maldini, ele tem 7 títulos pelo Milan e é um dos grandes ídolos da história do Milan. Aí vem o filho que se torna o maior ídolo da história do Milan. E um mega campeão também da história do Milan, com 25 títulos, sendo 5 Champions. Seleção de todos os tempos do clube e da seleção italiana, mesmo sem ter sido campeão em 2006, porque ele, Maldini, não quis ir pra Copa. Tu imagina o quanto ele não deve remoer, né? O cara não foi pra Copa e a Itália acabou campeã. O Cesare Maldini jogou pela Itália a Copa de 62 e foi técnico da Itália em 98. Depois ele foi campeão de basicamente tudo, foi o primeiro a erguer taça da Champions com o Milan lá atrás e depois foi técnico do Milan de novo. Então, a família Maldini e o Milan estão ligados ali umbilicalmente. E a seleção italiana também. Só que o Maldini elevou o sarrafo, porque ele se torna um dos maiores laterais de esquerda de todos os tempos e depois se torna um dos maiores zagueiros da história do futebol. O Maldini, em todas as seleções de todos os tempos aí, ele sempre aparece, ou na lateral ou na zaga. Ah, seleção de todos os tempos do futebol, o Maldini tá. Seleção de todos os tempos do Milan, o Maldini tá. Seleção de todos os tempos da Champions, o Maldini tá. Seleção de todos os tempos da Itália, o Maldini tá também. E o pai, é porque o Milan tem muito zagueiro foda, né? Tem o Nesta, Costa Curta, Baresi, mas até um tempo atrás, o Cesare Maldini estava na seleção de todos os tempos do Milan, ou pelo menos brigava para estar pai e filho na seleção de todos os tempos do mesmo clube. É muita moral, né? E o Maldini de novo. Aí você vai falar, mas o Maldini foi mais habilidoso que o Ademir da Guia, que o Djalminha? Não. Mas quando a gente fala o melhor jogador, é o maior impacto, a maior representatividade na função dele. Quem foi o maior filho de jogador da história do futebol? Paolo Maldini. Que o pai era pica e ele foi uma pica maior ainda. Quem ganhou esse programa aqui? Paolo Maldini. E era pedra cantada também, né? Se você achar que é outro, tá errado. Desculpa. Melhor presente pro Dia dos Pais. Quando é que vai esse programa aqui? Sexta agora, o Dia dos Pais é no domingo agora já também? Não tô nem lembrando, velho. Cara, assim, esse melhor presente pro Dia dos Pais é relativo, né? É muito relativo. Agora, uma parada que é típica é dar coisa de churrasco ou cerveja, mas é meio lugar comum. Pra mim, não seria o melhor presente. Pra mim seria, sei lá, um tornozelo, um joelho, um tendão de Aquiles novo, uma coluna nova. Isso pra mim seria fantástico. É, mas cara, eu vou te falar, quer uma parada que não erra? 2 coisas que não dá pra errar. É perfume e relógio. Meu irmão, deu perfume, não tem erro. E assim, obviamente, vai num perfume minimamente de qualidade, né? Tu comprar esse perfume na esquina aí é sacanagem, né? Que é só o álcool com uma fragrância de qualquer merda. E tu passa, deu 2 palitos, sumiu. Deu um negócio consistente, que você passa ali e fica 8 horas no corpo do seu pai. Ou então um relógio. Relógio também não tem erro. Ah, mas hoje você vê hora em celular e tal. Pô, seja lúdico, meu irmão. Né? Relógio, eu gosto de relógio esportivo. Mas tem o pai que vai gostar de um relógio mais com elementinho, com as frescurinhas. E outra, por gentileza, tá? Relógio de ponteiro, né? Porque se for pra ver digital, eu pego o celular e vejo aqui, porra. Aqui, que hora, pronto. Olha lá, é a hora. Porra, não é? Agora, o relógio tem que ter o negocinho. Aí, meu pai não só vai olhar a hora em ponteiro. Ah, meu, troca de pai então, né? É, analógico, é de ponteirinho. O meu, até que a minha mulher deu recente, muito bonito, inclusive, de surf, ele tem o ponteiro e o digital. Mas se tu der pro teu pai só um relógio digital... Também não vem com esses relógios smartwatch aí também, que totalmente contra. Eu já tô de saco cheio do celular e fica a porra do negócio apitando, a pessoa me liga, cobrança do banco, vai eu quero o relógio pra, né? Não, pra ver a hora e exibir ali. O smartwatch nunca vai ser um relógio de presença ali. Não vai. O relógio de presença tem que ter um histórico, um negócio, entendeu? Feito artesanalmente, o cara bota aqui um Patek Philippe. O smartwatch, meu irmão, é marmota. Na boa, eu sou totalmente contra o smartwatch. Tirando que é mais uma coisa pra te roubarem, né? E ter os dados lá, tudo, e Pix e o cara. Dá pra ver o WhatsApp dele, né? Pois é uma merda, velho.